Bom dia, irmãos. Queria convidar aqueles que puderem se colocar de pé e nós vamos cantar o hino. Cadê a minha amada sogra? Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo. Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Venha, ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem, ocupa o templo. Amém. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Hoje há uma expressão maior de gratidão no nosso coração por conta do dia 31 de outubro. 504 anos o Senhor nosso Deus fez uma necessária reforma protestante. Nós somos frutos disso. Toda a terra, sem exceção, foi abençoada por aquele trabalho. Toda a população recebe benefícios desta reforma. E hoje nós somos gratos a Deus por isso. Quero apresentar ao Senhor uma palavra de gratidão. Quero convidar o presbítero Marcos Alexandre Hauer Deman, que venha aqui e diga para Deus da nossa gratidão, do nosso contentamento. Nós não precisamos de uma outra reforma, não precisamos. Nós precisamos retornar a que foi feita. Que Deus nos dê sabedoria, graça e disposição para que isso aconteça. Por favor, meu irmão. Oremos. Senhor, nosso bom e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência, pela tua mão na história da igreja, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor, na tua providência, levantou homens corajosos que se posicionaram, Senhor Deus, que foram usados pelo Senhor
para mudar a história. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa igreja que foi construída debaixo de perseguição, mas que até hoje, Pai, está aqui em São José para pregar o Evangelho. Queremos também, além de te agradecer nesse dia, pedir que nós sejamos mensageiros da Tua Palavra, que nós possamos ser instrumento de salvação para outros, Senhor Deus. Queremos te pedir, em especial também pelo Café dos Comerciários que nós vamos ter no próximo sábado, queremos pedir que o Senhor opere nos corações, nas mãos que vão trabalhar, para que a Tua obra seja feita. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Engrandece o Teu nome ao máximo, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Informamos com pesar que ontem o Senhor nosso Deus chamou ao descanso o Newton S. Thiago. E também informamos com gratidão pelo testemunho e o investimento que a Maria Lúcia fez na vida dele. Incansavelmente ela semeou. E ela não só semeou e viu nascer, mas ela semeou para crescimento. Ela foi dedicada o tempo inteiro. E ontem o Senhor chamou ao descanso. Num culto que foi feito há algum tempo atrás, através de um ministério de louvor desta igreja, foi exposto a palavra e ele se rendeu ali ao Senhor, confessando o Senhor diante de várias pessoas. Ontem o Senhor Jesus o confessou diante do Pai e diante dos seus anjos, conforme ele prometeu na sua palavra. Por isso há um sentimento de gratidão no nosso coração, por tudo que aconteceu. Nós louvamos a Deus porque a palavra dele é eficaz, eficiente. Ela faz o seu trabalho. Queremos 2 avisos apenas. Primeiro, informar que na sexta e no sábado, nós teremos um bazar missionário que está sendo preparado desde o ano passado. No que termina um bazar, essas irmãs dedicadas já começam a preparar o seguinte, incansavelmente. Mesmo em uma época de pandemia, elas trabalharam de casa, fizeram tudo o que era possível fazer, e o objetivo único deste bazar, exclusivo, é para auxiliar esposas de missionários que estão no campo. A igreja tem alguns missionários que são abençoados por esta igreja. E este bazar é para abençoar as esposas desses missionários que estão em campo. Isso já acontece há muitos anos. Então você pode participar, indo lá, adquirindo os produtos que serão oferecidos no domingo. O presbítero Josué entrou com um pedido ontem para que o trabalho, caso não se encerre, ainda haja algum produto a ser apresentado, que o seja feito domingo próximo aqui, para que vocês tomem conhecimento. Mas o ideal é que vocês reservem sexta após as 14 horas até as 18 ou sábado no mesmo horário, para ir lá e conhecer os trabalhos apresentados. Tá bom? Conforme orou o presbítero Deman, no próximo sábado, por volta das 7 horas da manhã, nós estaremos aqui. A bem da verdade, muito antes de 7 horas. Mas a partir de 7 horas a igreja estará aberta para cultuar o Senhor, servindo a Ele e semeando a palavra nos comerciários aqui em torno da igreja. Essa semana estaremos divulgando, convidando as pessoas e todos, sem exceção, devem estar envolvidos. Haverá uma equipe de trabalho em oração, haverá uma equipe de trabalho aqui na igreja e o movimento será assim. As pessoas vão chegar, serão recepcionadas, haverá uma inscrição, elas vão entrar aqui, haverá um culto de 5 minutos entre louvor e mensagem. A pessoa recebe em seguida um kit e elas vão então se alimentar. Mas a palavra não voltará vazia. Correto? Então, esteja aqui para orar,
esteja aqui para servir, para dar um bom dia, para cumprimentar as pessoas. Faça isso. E Deus vai ser glorificado nisso. Tá bom? Muito obrigado por isso. Por gentileza, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Primeira carta de Paulo escrita à igreja em Corinto. Conforme os irmãos perceberam, hoje nós também estamos encerrando o mês de outubro e queremos agradecer a Deus por este mês e suplicar que o Senhor abençoe as nossas mães, as nossas filhas, as nossas esposas, as nossas irmãs, com a prevenção, o cuidado na sua saúde. É o mês chamado Outubro Rosa. Cuide de você mesma, cuide da sua saúde, não descuide. Nós precisamos de vocês bem, tá bom? Versículo 19 diz assim, Paulo escrevendo diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Apenas até aqui. Deus nos abençoe e que este texto seja a sua experiência, seja a sua vida na plantação do Evangelho de Jesus. Vamos cantar louvores a Ele. Aqui tem água para o Senhor. Bom dia a todos, paz do Senhor. Essa música fala muito ao meu coração, ao nosso coração. Tem um pedaço dela que fala: não importa a circunstância, eu te adorarei. E hoje eu aprendi ali com a irmã Beth, que nós estávamos falando que é muito difícil você viver isso, mas ela me ensinou que com Jesus, não importa a circunstância, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos faz caminhar, amém? Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, ó Deus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Canta, igreja. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória. Somente a ti, Jesus. E Ele é maravilhoso. E nós clamamos: Jesus, quão maravilhoso o Senhor é. Por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos que maravilhas Ele ainda vai fazer na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti
louvamos, Pai, pela Tua grandeza. E nós te agradecemos, porque mesmo sendo pecadores pequenos e falhos, o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou e enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar e para fazer diferença na nossa vida. E que a nossa família, a nossa casa, a nossa vida possa fazer diferença no mundo lá fora, Senhor Jesus. Que vidas possam ser alcançadas, amadas, libertas, Pai. Abençoa o Teu servo, Senhor Jesus, que trará a Tua mensagem. Honra, Senhor Jesus, e fala através da vida dele aos nossos corações, Pai. Usa para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Continua, Senhor, habitando neste lugar e fazendo a diferença, Senhor. Que o Teu nome seja louvado e agradecido através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tarse, obrigado. Conforme Kátia orou, está conosco o pastor Denis. Esse é um culto mais voltado para missões. Nós o convidamos, ele está de férias ou divulgação do seu trabalho. Está ele e a sua esposa. Depois de 5 anos ele retorna aqui e ele vai apresentar ou reapresentar a sua esposa e vai nos trazer a palavra de Deus. Deus nos abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos. É realmente uma grande alegria poder estar aqui, como o pastor Waldenberg falou, tem 5 anos que a gente não vinha, então é muito bom estar aqui de volta. Eu queria que a Rebeca ficasse de pé. Pode deixar a foto. Eu queria começar, antes de trazer a palavra, falar rapidamente, dar um relatório sobre como é que está indo o nosso ministério. Ali nós somos missionários, para aqueles que provavelmente talvez nem todos lembram da gente, né? Alguns novos, né? Nós somos missionários de Asa de Socorro, trabalhamos em Boa Vista, Roraima. E essa foto aí, ela é um pouco antiga, bem antiga. Eu coloquei ela para começar porque pelo menos é um ponto de partida para aqueles que nos conhecem há tanto tempo. Essa foto foi divulgada, saiu numa capa da revista das Mulheres em Ação, mas tem bastante tempo. Nós temos 3 filhos, o Rafael, o Fernando e o Marcelo. E vamos ver, não está passando. Então agora atual. Então agora, só rapidamente, para aqueles que conhecem nossos filhos, né? O Rafael casou-se com a Cássia e temos um netinho, o Teodoro. Obrigado. O Teodoro está fazendo 1 aninho agora em dezembro. O Fernando se casou com a Camila. Eles estão trabalhando atualmente em Portugal. Ele trabalha na área de TI e trabalha em Portugal. E o mais novinho, Marcelo, que foi quem veio a última vez conosco aqui. O Marcelinho, ele se casou com a Amanda no ano passado, e ele está... no ano passado ele fez o CTCEB lá em Anápolis, e ele ingressou em Asa de Socorro esse ano. Ele vai ser o meu sucessor. Agora eu já sinto tranquilo que eu posso aposentar. Eu tenho um sucessor. Ele não vai ser piloto como eu, ele está ingressando para trabalhar na área de mecânica. Então, Asa de Socorro, nós trabalhamos com avião, apoiando as missões ali em Roraima, missões evangélicas que trabalham nas áreas indígenas. Nós temos 2 aeronaves ali em Roraima e temos uma equipe. Esse ano nós sofremos uma baixa na nossa equipe, infelizmente, por conta da Covid, faleceu um dos nossos colegas, e foi um tempo muito difícil, mas também chegou agora, nesse mês, no início desse mês, chegou um casal novo que vai também atuar ali como piloto. Ele está na fase de treinamento ali avançado, conhecendo as aldeias. Ele é um colega nosso. Nós tivemos esse ano algumas situações complicadas, não só a questão da perda de um colega, mas também questões documentais, parte burocrática. Tivemos muito trabalho esse ano, foi um ano bem difícil para nós. Mas, graças a Deus,
ele tem nos usado ali com aviação missionária, apoiando as missões. E eu queria falar então rapidamente sobre as missões que a gente apoia ali. Uma das missões que a gente apoia é a Missão Evangélica da Amazônia, e esse lugar que está aparecendo aí chama-se Palimil. Esse lugar saiu há uns meses atrás na mídia aí, sobre um conflito entre garimpeiros e indígenas. Foi um tempo muito difícil, então além da pandemia tivemos essas questões com garimpeiros, mas eu soube essa semana, porque a família de missionários que mora aí, eles tiveram que ser resgatados assim num voo de emergência, porque estava assim, realmente, eles ficaram tão assustados que eles foram para a mata. Eles tinham um aparelhinho que passa mensagens via satélite, então eles foram para um lugar na mata com 3 crianças, passaram a noite e ficamos então, de dia no outro dia, fizemos uma estratégia lá para pousar, eles entraram no avião sem muito risco, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Graças a Deus, eles foram resgatados e eles agora voltaram. Depois, eu pessoalmente estava preocupado que se eles iriam ter emocionalmente condições de voltar. Graças a Deus voltaram à aldeia de Palimil. Então, uma das situações lá, esse ano passado com a pandemia, nós tivemos um tempo sem voo para as aldeias, tiramos, na verdade, todos os missionários em abril do ano passado, ficou até outubro sem ninguém nas aldeias, e depois que retornamos, ainda tivemos situações, aqui eu coloquei uma ideia, infelizmente não dá para ver tão bem, mas isso aqui é a nossa cabine, que não é feita para ter separação entre passageiro e piloto. Nós tivemos que improvisar ali uma separação para transportar pessoas, alguns voos que eu fiz com pessoas com suspeita de Covid, trazendo das aldeias para a cidade. Graças a Deus, alguns não eram Covid, mas a gente fez todo o protocolo, e alguns eram. E foi interessante, porque eu realmente peguei Covid o ano passado, mas não foi transportando gente com Covid, foi de outro jeito. Mas foi uma realidade que nós enfrentamos. Só uma coisa interessante sobre a questão da Covid. A gente tinha muita preocupação com os indígenas, que a gente sabe, não tem as mesmas existências, a mesma existência nossa com relação às doenças, e a gente pensou, nossa, se essa doença chegar nas aldeias, vai ser uma catástrofe. Até por isso os missionários saíram, para não correr o risco da gente levar essa doença. E foi de outros meios, essa doença chegou em praticamente todas as aldeias, e não foi o que a gente esperava. Graças a Deus tiveram poucas situações assim, complicadas, e quase ninguém... Pessoalmente, eu não conheço nenhum índio que faleceu de Covid. Tiveram alguns que foram noticiados pela mídia, mas é quase insignificante. Foi muito bom, graças a Deus. Tivemos que... Todo esse negócio de máscara, né? E levamos até... Eu fiz um voo levando máscara para os índios. Infelizmente, os índios fizeram só botar máscara para tirar foto que receberam, mas para eles não fez muita diferença a questão das máscaras. Também, durante a pandemia... teve um grupo, especialmente um grupo, que é onde eu estou aqui com o avião, eles ficaram com medo, os índios ficaram com medo, e eles foram para a mata, passaram muitos dias na mata, e com isso eles não plantaram suas roças, e depois, com o tempo, e aí aconteceu da Covid chegar e tudo, e eles foram voltando, mas não tinha roça. Então as missões fizeram um levantamento de alimento para ajudá-los. Então eu fiz voos, foram uns 3 voos cheios só de comida, levando para os índios. Também, nessa época da pandemia, eu e Rebeca, com esse casal de outro colega nosso lá, o Jefferson e a Sara, nós fizemos uma viagem, porque nós estávamos tendo voos lá em Roraima. Então nós fizemos uma viagem para o Acre e Rondônia, para fazer manutenção em outros aviões lá das missões. Então, foi uma viagem de carro. Aqui nós estamos na balsa, atravessando o rio Amazonas, lá em Manaus. Outra foto aí na balsa.
fizemos essa viagem 4 dias, de Boa Vista a Cruzeiro do Sul. Isso foi um treinamento para a viagem que nós fizemos agora, porque nós viemos também de carro agora, e foram 6 dias de Boa Vista até aqui em São Paulo. Então fizemos esse trabalho. Outra coisa que eu queria contar, então, da nossa realidade ali, na nossa região, é que durante os últimos anos tivemos novos trabalhos sendo abertos e, além de um novo trabalho, novas famílias chegando. Essa família aqui é uma história muito interessante. Eles foram para um desses novos lugares, uma aldeia Yanomami, e ele é 3ª geração de missionários trabalhando com povos indígenas, com a Missão Novas Tribos do Brasil. O avô dele era missionário, nós o conhecemos, hoje já é falecido. Aí o filho, o pai dele, aliás, o pai dele também foi trabalhar ali. E quando nós chegamos em Roraima, o pai dele estava recém-chegado também lá. E agora o filho está chegou esse ano para trabalhar ali. Então é uma bênção e é um novo trabalho que temos ali. Aqui uma ideia um pouco maior, no mesmo lugar, a aldeia, a pista de pouso desse novo lugar. Então, também, aqui uma outra família que eu queria só falar rapidinho. Esse casal tiveram uma situação muito difícil, são missionários também que trabalham entre Yanomamis. Eles estavam saindo, aqui é um voo que eu estava retirando eles. Ela estava grávida na época, e o filhinho deles foi detectado antes de nascer que ele tinha um problema seríssimo de coração. Então ele veio aqui para São Paulo, ela teve o bebê, fizeram logo uma cirurgia, já foi feita uma 2ª cirurgia, eu não sei o nome da doença, um nome difícil aí, mas e vai ter que fazer uma nova cirurgia com uns 4 anos. O Alfredo e a Tatiana, eles não estarão retornando para a aldeia por causa do filho, eles vão trabalhar agora no seminário lá em Belém, no Palavra da Vida, até o filho chegar numa idade um pouco maior e poder voltar para a aldeia. Então, um pouco da situação lá. Também, um dos trabalhos que tem sido feito ali pelas missões é o MICALI, Ministério de Capacitação de Liderança Indígena. Aqui estamos levando uma equipe, eles vão são missionários que moram na cidade e vão para as aldeias dar um treinamento de liderança. Passam ali uma semana, tem um MICALI avançado, que é para a formação de pastores mesmo, inclusive com coisas práticas de trabalho lá nas aldeias. Geralmente, então, é 2 semanas. Está sendo uma bênção. Nós recebemos uma carta essa semana lá da MEVA. Eles estão compartilhando, eu acho que a Rebeca nem viu essa carta, sobre um dos primeiros lugares que eles trabalharam, que eles começaram a trabalhar, agora eles estão, assim, tipo, encerrando, né? Terminou o programa naquele lugar. Então, um programa que são vários anos, porque vão lá, passam uma semana e voltam. E com a pandemia também eles tiveram que suspender naquele período. Então, é uma bênção esse Ministério de Capacitação de Liderança Indígena. Aí agora então a parte nossa mais que eu queria mostrar. A gente transporta no nosso avião, além de passageiros, como vocês viram ali, também carga para os missionários. E aqui são baterias para sistema solar. A gente é bem pesado, né? As baterias grandes hoje, os painéis solares. Tem uns painéis grandes. Antigamente eram uns painéisinhos dessa largurinha assim, 1 metro de altura. Agora são painéis enormes. E de vez em quando chega alguém lá, escuta, um painel de tal e tal tamanho cabe no avião? Eu falei, olha, não sei dizer não. Vai lá, pega um molde de papelão, não sei, do tamanho, vem aqui, porque tem uns painéis enormes agora. E as baterias grandes, mas hoje é uma bênção a questão da energia solar nas aldeias. A gente leva todo tipo de carga, mostrei uns exemplos, né? Tudo que o missionário precisa para morar na aldeia, a gente leva no avião. Aqui já a carga dentro do avião, pronta para sair para um voo. Aqui nós temos uma visão aérea da cidade de Boa Vista, só para vocês terem uma ideia, eu quero passar mais rápido aqui, né? Roraima é uma área muito plana, perto da cidade não tem mata, é só uma área de savana natural. E mais para frente, então, depois de 20, 25 minutos de voo, é que a gente chega na área de mata, e quando chega na área de mata, aí é mata mesmo, não tem só os rios, mata, e algumas áreas tem serras que são para nós, para aviação, um pouco arriscada, mas que a gente aprende a voar naquela região.
enfrentamos, às vezes, mau tempo, chuva, que é um pouco arriscado para nós. Aqui, a chuva no para-brisa, ela tira toda a visibilidade, nós não temos limpador de para-brisa. Então, temos aí as aldeias, só uma visão aérea aí de algumas aldeias, as pistas de pouso que a gente opera. Então, só para os irmãos terem uma ideia do que é o nosso trabalho. Essa pista aqui é uma pista maior, feita de trator, mas a maioria são pistas feitas de enxadão, manualmente mesmo. Aqui um pouco mais perto, o avião numa aproximação para um pouso, aí o avião chegando. Essa é a minha parte é essa, de pilotar o avião, carregar, descarregar o avião. Quando a gente chega na aldeia, eles são muito curiosos, todos querem saber logo quem chegou, o que é que tem dentro do avião. Muita gente chega, quando você chega a primeira vez, alguns aqui talvez já tiveram experiência, né? É até meio constrangedor, tanta gente ao redor do avião ali, bem pertinho, mas é assim mesmo. Aqui um pouco de uma comunidade indígena, como é que é dentro das suas casas, muita gente que a gente vê lá. Aqui é uma igreja, aqui vazia, os assentos feitos de tronco. Vocês estão aqui, né, não sei quantos reclamam dos assentos aqui, meio, às vezes acham que é desconfortável, né? Imagina ficar naqueles troncos, mas aí, olha, estão aí, a igreja agora aquele mesmo local, cheio, eles às vezes cultuam o Senhor lá e é muito tempo, às vezes tem cultos lá que são demorados, 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes aguentam firme. O grupo de louvor, olha aí, Beth. Batismo, temos, graças a Deus, conversões, igrejas sendo formadas, então, batismo de indígenas que acontecem, ceia. Então, o nosso trabalho ali, o objetivo dele é esse, é o objetivo de que a palavra do Senhor, a salvação em Cristo, seja proclamada naquelas comunidades indígenas. E a nossa parte é com a aviação, levando os missionários, levando o que eles precisam para que eles possam morar lá. Os missionários que trabalham com os índios, eu não falei também, tem a tradução da língua indígena, que estamos vendo vários desenvolvimentos da tradução. Isso é muito bom e o nosso objetivo é apoiá-los para que eles possam viver lá. E eu quero agradecer vocês. Essa igreja tem sido uma mantenedora fiel por muitos anos. Mesmo na pandemia, continuaram nos sustentando. E é graças a vocês que nós estamos ali. Podemos continuar ali, fazendo o nosso trabalho. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. Não vai ser uma pregação, uma meditação aqui nesse texto. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Eu vou ler com os irmãos até o versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos mandou o seu Filho Jesus, nós que somos pecadores, não merecíamos, nunca iríamos até o Senhor. Mas o Senhor veio até nós, através de seu Filho Jesus, nos deu a esperança da vida eterna. E obrigado porque o Senhor nos deu também
a responsabilidade de ser testemunhas, de levar essa mensagem àqueles que não a conhecem. Que possamos cada dia, Senhor, estar envolvidos, estar conscientes, nos responsabilizarmos realmente daquilo que o Senhor nos confiou. Abençoe esse tempo aqui de meditação, que o Teu Espírito Santo fale no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Nós estamos hoje comemorando o dia da reforma, e eu fiquei pensando, puxa, falar de missões no dia da reforma, né? Será que tem a ver uma coisa com a outra? Mas com certeza tem, porque a reforma, ela trouxe de volta aquela ideia que tinha sido perdida na igreja, de que é a fé que salva, né? Sem fé não há salvação. E para que haja fé, é necessário pregar. E para que haja pregação, tem que ter pessoas enviadas, e por isso tem tudo a ver. Reforma com missões. E Deus nos deu uma missão, Deus deu uma missão à sua igreja. E eu dei um título aqui à minha meditação, que o título seria o seguinte: a missão só será cumprida por servos chamados e separados. A missão só será cumprida por servos chamados e separados. E Paulo, isso está basicamente no versículo 1, aqui do texto que nós lemos. Então, Paulo, ele usou essas 3 palavras aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo. No texto que o pastor leu, 1 Coríntios, Paulo diz que ele era, sendo livre, ele fez-se escravo de todos, né? Servo, o que significa servo? Paulo se coloca aqui como um servo, né? E ele já escravo. E no original grego, a palavra doulos, essa palavra ela tem a ideia que, quando a gente lê só a palavra servos, e às vezes até a palavra escravo, nem sempre a gente consegue imaginar exatamente o que significa essa palavra. Mas ela tem um sentido assim de uma ligação. Tem uma ligação do servo com o seu senhor, ou do escravo com o seu senhor. E até tem uma ideia de algemar, de uma ligação muito forte, né? Ou aprisionar, né, o servo, e aí a outra ideia do servo é um aprisionado. E eu, não muito tempo atrás, agora antes de viajar para cá, nós estávamos no interior, lá de Roraima, vendo um curral cheio de gado. E me veio ali olhando aquele gado preso, essa ideia de uma parte do significado dessa palavra escravo ou servo. Porque olhando aqueles animais ali dentro do curral, eu fiquei pensando, nossa, que coisa, né? Animais com muito mais força, muito maiores do que nós, e estão ali, aprisionados, não conseguem sair. Por eles, eles não conseguem sair, estão aprisionados. Tem uma outra coisa que faz uma ligação deles com o seu dono, que é essa ideia aí do algemar, ou do ligar com o seu dono, que é o carimbo que é colocado. Cada animal tem um carimbo, lá nós chamamos, ele é ferrado, tem um ferro, com a identificação do seu dono. Então, mesmo que ele quando é solto e que ele, às vezes, alguns resolvem fugir, tem um dono, e sabe quem que é o dono, o dono pode ir buscá-lo. Os escravos, na época da escravidão, eles também eram ferrados, vamos chamar assim. Eles recebiam uma marca do seu dono. Então, eles tinham uma ligação, essa ligação. Quem é o dono? E nós somos servos de Jesus Cristo. E Paulo tinha isso muito claro em sua mente. Um dos textos, esse de Coríntios, que nós lemos, tem outros textos que Paulo se coloca mesmo como escravo e como servo fiel nas mãos de Deus. Infelizmente, muitos crentes em muitas igrejas hoje, elas se colocam como senhores e Jesus é o servo. Tem que falar, Senhor, me dá isso, faça isso, ordeno isso.
Eu penso que isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Nós somos servos, Jesus é o nosso Senhor. E como é que nós servimos a Cristo? Como é que nós servimos ao Senhor? Aí pensando agora na parte mais prática, quando você pensa em alguém que serve a uma autoridade, vamos dizer, alguém que serve a um rei, ou alguém que é muito famoso, é até honroso, né? Só que a Bíblia nos fala, quando nós somos servos, o servo é aquele que, para servir a Cristo, ele serve as pessoas, aqueles que estão ao seu redor. Lá em Mateus, capítulo 25, quando Jesus conta aquela história do fim dos tempos, onde vai haver aquela separação daqueles que foram fiéis e que não foram fiéis, e ele fala sobre o que é esse servir. Aqueles que ele chamou para a sua direita, ele fala, né, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram. Então, como é que nós servimos a Jesus? Quando nós servimos ao próximo. Servir ao próximo é servir a Jesus. Não parece algo tão digno do que pensar em servir, porque às vezes a gente pensa só no servir a Jesus, né, o nosso Deus, nosso Senhor, e parece honroso, mas o servir a Jesus é quando nós servimos ao nosso próximo. E servimos ao nosso próximo com nossos dons, com nossos talentos, financeiramente, às vezes é necessário servir quando alguém está numa situação de aperto, sem emprego, situação de doença, animando os desanimados, é assim que nós servimos a Jesus. Então, a primeira parte aí, que para que a missão seja cumprida, ela precisa ser cumprida por pessoas que estão dispostas a ser servos de Jesus. A segunda coisa, no versículo 1 de Romanos, Paulo fala, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E eu queria pensar então nessa palavra chamado. Estou vendo que meu tempo está correndo, né, pastor? Até 10 horas, né? Chamado, o que é chamado? O chamado é aquele que foi convocado, né? Foi chamado, foi convocado. Na igreja nós temos o que eu chamo de a chamada geral, que é para todos os crentes. Todos nós somos chamados. Quando nós olhamos, por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é óbvio que essa ordem não foi só para os apóstolos, aqueles que estavam ali. Outro texto que é Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É óbvio que não eram só aqueles ali. E é óbvio que nós sabemos, todos vocês sabem, é para todos nós. Essa chamada geral de ser testemunha é para todos nós. Eu queria pensar nessa palavra apóstolo, que Paulo se coloca aqui chamado para ser apóstolo. O apóstolo é um tipo de servo em particular, é um ofício particularmente especial, e um apóstolo é alguém enviado com uma mensagem. O significado, né, da palavra apóstolo, alguém enviado com uma mensagem. Então, é claro, tiveram os 12 lá que receberam o título de apóstolos, mas, no termo geral, todos nós somos apóstolos, porque nós somos chamados para ser testemunhas. Fomos chamados para ser testemunha. O que é uma testemunha? Uma pessoa, eu fui no dicionário para ver, né, uma testemunha é uma pessoa que, por convocação ou voluntariamente, relata um fato que viu ou ouviu. É uma palavra de uso jurídico, que, né, nos julgamentos, e uma testemunha ela é essencial para a elucidação de alguma investigação que está sendo feita. Agora, a testemunha ela tem que dizer a verdade, ela tem que dizer algo que condiz com o que aconteceu, porque se ela falar uma coisa, né, se a testemunha falar uma coisa e as provas mostram outra, o que ela fala não vai ter valor, pelo contrário, né, pode ser até voltar contra ela. A testemunha tem que falar a verdade. A testemunha tem que falar aquilo que aconteceu para poder ter valor.
Acontece testemunhas falsas, mas é necessário que a testemunha fale o que realmente aconteceu. O que nós somos testemunha? Nós somos testemunha, primeiro, daquilo que a Bíblia fala, mas mais do que isso, nós somos testemunha daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vimos na nossa vida, que vimos na vida de outros, que ouvimos que Deus fez na vida dos seus servos. Então, nós devemos ser testemunhas. E alguns são chamados para, que é o chamado geral que eu falei, e outros são chamados com um chamado específico, para dar tempo integral, né? Como o pastor Vanderberg, como nós, como outros aqui, temos o chamado específico. O pastor, evangelista, um missionário, isso envolve tempo integral, exige preparo maior, né, seminário, essas coisas, maior preparo. Também, geralmente, confiar que Deus vai sustentar. Mas nós somos chamados, todos nós, seja uma chamada específica, como um pastor, missionário, evangelista, seja a chamada geral para todos os crentes. Nós somos chamados para ser testemunhas daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez através da vinda, da morte do seu Filho para nos dar salvação eterna. E a última coisa, Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho. Separado nos traz a ideia da santificação. O termo, né, separado, santificar-se é separar. E lá em casa, eu estou usando esse exemplo, porque eu acho que ele é bem fácil da gente entender. Na nossa casa lá, a Rebeca tem, na pia da cozinha, ela tem lá uma esponjinha de lavar louça. E lá no tanque tem outra esponjinha de lavar louça. Geralmente é assim, a pia da cozinha vai ficando velha, vai para o tanque. A do tanque vai para o lixo. Mas assim, é bem separado. Né? A do tanque não pode lavar louça e nem a da cozinha lavar sapato, por exemplo. Não pode limpar sapato. É separação. Um outro exemplo que eu vejo, assim, para a gente entender o que é essa separação, é um hospital, um centro cirúrgico, por exemplo, um centro cirúrgico ali com toda a esterilidade que precisa ter para uma cirurgia. E nós temos no hospital a ala, por exemplo, do Covid. Né? Você não pode ter a ala do Covid junto com um centro cirúrgico. Ou doenças que são infecciosas e tudo. Você não pode ter junto, tem que ser muito bem separado. E nós, crentes, nós somos chamados para ser separados também. A separação, não só a ideia de Paulo, que essa separação de ter deixado a sua vida e seguido como ministro ali da pregação do Evangelho, mas essa separação espiritual mesmo, como, né, da santificação. No Velho Testamento, tudo que era envolvido com o culto tinha que ser separado. Tinha uma tribo, a tribo de Levi. Ela era separada. A tribo de Levi não tinha nem herança, não tinha terra, não tinha herança lá quando chegaram lá na terra prometida. Eles eram separados. Dentro da tribo de Levi tinha aqueles que eram separados para ser sacerdotes. Ele só fazia ele tinha aquele ofício, era a sua responsabilidade, ele era separado para aquilo. Também todos os utensílios, tudo que se usava para o culto, tudo era só para o culto, não para aquela parte religiosa. Não era usado em outros lugares. Então, o separado, nós somos separados, é tirado do uso comum para ser usado para proclamar o Evangelho. Então, nós somos separados, somos chamados para ser separados. Então, todos nós somos salvos através de Cristo Jesus. E todos nós temos uma missão: proclamar as boas novas de salvação pela graça. Seja pelo chamado específico, seja pela chamada geral para todos os crentes, nós somos chamados, devemos ser santificados, né? Chamados e santificados para testemunhar, para que o nosso testemunho
seja significativo e alcance o seu lugar. Que Deus nos ajude a sermos esses crentes, sermos essas pessoas que são servos, chamados e separados. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Pai Celestial, que bênção maravilhosa, Senhor, podermos ter experimentado um dia a libertação dos nossos pecados e podermos experimentar a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, a esperança da vida eterna. Ao nosso redor tem tantas pessoas, Senhor, o mundo jaz no maligno, o mundo não te conhece e o mundo não tem essa esperança, o mundo não tem essa experiência de salvação. Ajude-nos, ó Pai, que possamos nos dispor como servos, como aqueles que estão ligados ao Senhor, aqueles que estão presos ao Senhor para cumprir uma responsabilidade, para cumprir uma tarefa. E que possamos ser esses servos e atender ao chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Não só pensar que a responsabilidade é só do pastor, dos missionários. Cada um, Senhor, esteja assumindo a sua responsabilidade de testemunha. E que para que o seu testemunho seja realmente significativo, que cada um esteja buscando a santificação na sua vida, para dar realmente um testemunho que vai fazer diferença. Abençoe essa igreja, Senhor, que ela possa continuar com o propósito de te obedecer, com o propósito de proclamar as tuas boas novas. Muito obrigado por tantos que já têm realmente se disposto a fazer isso, Senhor, que estão dispondo do seu tempo, dos seus recursos, para que a tua salvação seja proclamada em outros lugares. Continue a abençoá-los. Abençoe que os novos, aqueles que estão crescendo aqui na igreja, os jovens, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, que toda essa igreja, Senhor, continue com esta visão de proclamar as boas novas de salvação. Abençoe o pastor Waldenberg, todos os líderes dessa igreja, o pastor Vinícius, e que essa igreja seja uma bênção neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Ao ser chamado por Jesus para servi-lo, nós fomos marcados, né? Ele colocou uma marca em nós. Às vezes essa marca é bem visível, mas ela está dentro, né? Como o pastor falou, no gado a marca é fora, na ovelha a marca é dentro, né? Nós somos servos, somos ligados ao nosso Senhor. Não temos vontade própria, mas nos alegra caminhar com o nosso pastor. E temos uma missão, fomos chamados, separados para uma missão específica, né? Divulgar a glória daquele que nos chamou. Deus nos abençoe. Obrigado, muito obrigado. Vamos orar agora ao Senhor e em seguida teremos um hino especial no pós-lúdio. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Este clima tão maravilhoso para um final de outubro. Reconhecemos bondade do Senhor em tudo isso. Te louvamos por este momento e por tua palavra, ajudando-nos, ó Deus, a entendê-la e a compreender que nós fomos separados com uma tarefa específica, exclusiva. Obrigado. Isso nos honra, nos alegra, mas também nos torna responsáveis por isso. Abençoe a tua palavra ao nosso coração e abençoe o teu povo. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por favor. Obrigado. Este mês de novembro, nós não teremos aquele terceiro culto específico para a maturidade. Nós compreendemos que a grande maioria está vacinada, protegida, e eu percebo que nós estamos retornando às atividades chamadas normais.
Então, neste mês de novembro, nós não teremos. Nós teremos a Santa Ceia no domingo próximo, às 9 horas e às 18h15, se Deus quiser. Então, convido todos vocês para participarem por conta disso, tá bom? Muito obrigado. O Senhor nosso Deus vos abençoe e Ele também vos proteja, e que esta proteção seja um instrumento para usá-los como vaso de bênção para outros também. O Senhor nosso Deus ouça e responda as suas orações e cuide da sua casa. O Senhor direcione os seus passos, fale diretamente ao teu coração, e que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós queremos que você, irmã, seja estimulada a cuidar de você. Nós queremos que você saiba que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, com certeza, mas Ele também espera de nós um movimento. E cada uma de nós aqui tem uma história, cada uma de nós aqui passou por um vale, e a fidelidade de Deus tem nos sustentado. Então, cuide-se por quem você ama, cuide-se por você mesmo. E a palavra diz aqui no nosso cartaz, Isaías 46:3, que o Senhor, Ele nos carrega nos braços desde o ventre, e nesse texto Ele promete que até a nossa velhice Ele continuará nos carregando nos braços. Então, que isso seja um estímulo e uma paz no teu coração. Não tenha medo de nomes, não tenha medo de nome de exame nem de diagnóstico, porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Então, não importa o nome que você carrega num papel, mas o seu coração tem a marca de Cristo e isso nos basta. Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Graças a Deus. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move
todas as estações, em todas as épocas, cuide-se, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Me dê 2 minutos